Oi, esse é o vídeo da carta terapia, a técnica que eu vou explicar, que eu utilizo com 95% dos meus pacientes e que tem se tornado, tem revelado ser um acesso poderoso às emoções. A escrita é um exercício de contemplação de si mesmo. Se você faz à mão e numa folha em branco e com lápis ou uma caneta, melhor ainda. É claro que a gente está vivendo hoje na era digital e tem muitas pessoas que preferem, que gostam de fazer esse tipo de relato no celular. Eu, particularmente, prefiro o papel e eu incentivo os meus pacientes a fazerem no papel. O resultado é diferente. Uma porque no celular, provavelmente aquilo vai se perder e você não vai ter aquele acesso tão fácil quando precisar. E quando a gente registra emoções, acontecimentos e uma época da nossa vida, é muito importante a gente ter respeito por aquele material que está revelando muito de nós naquele momento. Em se tratando de um processo de psicoterapia, é ter aí a certeza de guardar as impressões, guardar os insights, os ensinamentos por tempo indeterminado, para sempre, se você quiser. Então, é um incentivo muito interessante que eu costumo dar. Existem algumas pessoas que têm algumas particularidades e preferem, ao escrever, dependendo do caso, imediatamente após a escrita e a leitura, que é aquele desabafo, aquela catarse de colocar a emoção para fora, a pessoa prefere jogar no lixo ou queimar, como um exemplo de transmutação. Tudo bem, isso é respeitável, porque existem algumas condições de alguém poder ler sem a permissão da pessoa, ela se sentir invadida e ter alguma vergonha do que escreveu também, a gente compreende. Mas o ideal mesmo é guardar para a posteridade. Então vamos lá. O que se trata a carta terapia? Como eu já falei, o exercício de escrita é um exercício de autoobservação, de autoconhecimento e de profundo respeito. É você estar diante de um papel em branco, o qual não vai te interromper, não vai te julgar e vai permitir que tudo seja descarregado ali. Por que descarregado? Lembra que eu falei anteriormente, no vídeo anterior, sobre a importância da dor, o desaguar, deixar fluir? Pois é, a maioria das pessoas que desenvolve algum sofrimento psíquico, emocional, ela vem de uma trajetória de acúmulo de emoções tóxicas, que ela não conseguiu desaguar, desabafar, colocar para fora de algum jeito. Então, o papel vai ser esse instrumento ao qual você vai poder descarregar, desaguar tudo aquilo que está no seu coração. Existem vários tipos de carta terapia e geralmente eu peço isso na primeira ou na segunda sessão, que significa que a gente já teve aí uma conversa, né, com a pessoa e ela trouxe quais são os motivos que estão fazendo ela sofrer. Geralmente aí a gente encontra o nome de alguém, né? Um personagem importante que marcou a vida dessa pessoa, geralmente de forma dolorosa. Seja por ter feito mal a essa pessoa, ou por ter partido e deixado saudades. Geralmente, esses sentimentos estão aí ainda, de alguma forma, incomodando e doendo. Nesses casos, identificando quem é esse personagem principal, né, esse coadjuvante dessa cena traumática, cena amorosa, cena de dor, cena da vida da pessoa, identificando quem é, eu peço para a pessoa imaginar que está falando com ela, como se fosse nesse tempo ou no tempo passado, seja lá quando foi que aconteceu a cena traumática,
e possa desaguar tudo aquilo que tem vontade. Possa desabafar, possa falar como se estivesse cara a cara falando com ela. Com uma diferença, não está e está escrevendo, e o papel não vai interromper. O fluxo dessa emoção não vai ser interrompido, que é uma das coisas mais importantes que essa técnica traz, que é esse desaguar contínuo e essa identificação inicial que a pessoa faz e até às vezes se surpreende ao perceber, nossa, eu sentia isso, poxa, isso ainda estava doendo, tinha coisas que eu queria dizer. Então, são casos muito profundos, né, de um acesso profundo a essa relação que ficou marcada, que trouxe problemas, trouxe tristezas e a mágoa ainda existe. Então, a carta terapia é esse desaguar, quando a pessoa consegue fazer, consegue realmente se libertar daquilo. Parece que as energias também se movem, algo acontece lá do outro lado, a outra pessoa. Eu já tive casos, vários casos. Por exemplo, assim, que a filha não falava com o pai e tinha muita mágoa dele. Pelo abandono, pelos maus tratos, algo nesse sentido. E ao escrever a carta, encontrar perdão dentro de si, ela, de uma certa forma, acabava liberando o pai de uma culpa, e as energias se aproximavam e esse pai ligou para ela um mês depois, algo assim. Então, casos assim de amizades também que estavam rompidas e as pessoas entram e conseguem fazer essa técnica, serem sinceras consigo mesmas, também as energias se movem e isso se reflete lá, tá no campo, né? Tá no campo das energias, daquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então é isso, a carta terapia. Se você não fez ainda, sentiu vontade de fazer, é muito simples, é só se escutar, não tem mistério. Eu preciso dar um alerta, que é um alerta que eu sempre dou para os meus pacientes, é que isso pode doer muito. Pode tocar numa ferida que tá ali e que você achou que estava cicatrizada e de repente não tá. Mas essa dor que vem, o que eu quero dizer, é muito importante isso, essa dor que vem não é para te assustar, é para te curar. Ao mesmo tempo, no mesmo nível que a dor chega, o alívio chega junto, às vezes até maior. Então é uma dor balsâmica que cria um alívio depois que você deságua. Não precisa mais ter barreira. É isso. Gratidão.